Em entrevista ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, retrucou ataques da velha imprensa e ressaltou como o presidente tem sido perseguido de maneira injusta por oligopólios da informação. Neste contexto, o ministro salientou como Bolsonaro tem apresentado resultados exuberantes, mesmo em meio a uma pandemia. Onyx relatou: não há nenhuma pessoa, nenhum líder no planeta Terra nos últimos 50 anos que foi mais atacado, mais perseguido, mais agredido, mais enxovalhado que o presidente Jair Bolsonaro. Por que resiste essa conexão com a população? Porque é construída sobre a verdade. Bolsonaro é honesto, verdadeiro, sabe que tem uma missão e cobra da gente todos os dias. Neste contexto, ele retrucou a velha mídia. Essa extrema imprensa, engajada do ponto de vista político, eu não acredito em conciliação. Eu acho que nós vamos guerrear com ela o resto desse mandato. Eu vejo a possibilidade de os veículos entenderem o segundo recado da população, que vai ser no ano que vem. Creio que até lá vão continuar com o quanto pior melhor. O Brasil construiu o maior programa de assistência social durante a pandemia de qualquer lugar do mundo. Não há paralelo no mundo. A maior parte dos países ajudou por 2 ou 3 meses a população. Outros sim, o político destacou a atuação de destaque do presidente Jair Bolsonaro no cenário internacional. O nosso governo é do rule of law, como diz o presidente Jair Bolsonaro, jogamos dentro das 4 linhas. Mostramos a eficiência do governo ao longo do primeiro e do segundo anos de governo. Qual era a projeção dos sábios da Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Veja? O Brasil vai cair 11%. O PIB brasileiro caiu 4%, um dos que menos caiu no mundo. Tivemos geração de emprego batendo recordes em plena pandemia. O Brasil está vivo pela qualidade da gestão. Acabou a roubalheira. Qual país que durante a pandemia fez reformas como fizemos? Marco do saneamento, nova lei do gás, Banco Central independente. Escolho os 50 melhores países do mundo e me dê o nome de um que fez metade do que fez o Brasil. Assista. O presidente é um sujeito que tem um coração gigantesco, eu digo sempre, né, para aqueles que têm fé como eu, né? Eu olho para o presidente Bolsonaro e eu encontro o mesmo coração que quem estuda a palavra de Deus encontra no livro de Salmos. Davi foi um rei que tinha um coração que agradava a Deus, assim como é o coração do presidente. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Né? Então, isso não quer dizer que a gente não possa ter erros ou ter falhas, porque nós somos humanos e todos os seres humanos erram e falham. Agora, ele tem um coração diferente, ele tem algo que agrada muito para quem tem fé, aquele que é o verdadeiro, né, Senhor da nossa nação, que é Deus. Então, eu acredito muito de que hoje nós vivemos um outro momento em relação ao início do governo, um momento que caminha para a gente ter um entendimento e a fixação de uma relação entre o executivo e a sociedade, o executivo e o legislativo, que serão e são e continuarão sendo transformadoras da vida nacional. Porque só isso explica, né, essa compreensão que a maioria da sociedade brasileira tem. Não há nenhuma pessoa no planeta Terra, nenhum líder nos últimos 50 anos que foi mais atacado, mais perseguido, mais agredido, mais enxovalhado do que o presidente Jair Bolsonaro. E por que resiste essa conexão com a população? Porque ela é construída sobre a verdade. Ele é de verdade, ele é de carne e osso, ele é honesto e ele é verdadeiro e sabe que tem uma missão e nos cobra todo dia, Eduardo. Toda reunião ele diz pra gente, nós estamos com uma oportunidade única, nós temos uma missão de transformar o Brasil, nós não podemos falhar e nós temos que servir o povo brasileiro. E a população brasileira entende que hoje ela tem um governo que a serve e que é completamente diferente daquele governo que passou por aí e que que graças a Deus é passado e não vai voltar. Aquele governo se servia dos brasileiros. E a nossa grande diferença está aí. É por isso que eu acredito que o presidente ganha a eleição ano que vem, no primeiro turno. Amém. Tia,
Você falou aqui da imprensa. E recentemente viralizou um vídeo onde você dá uma afrontada no jornalista que de alguma maneira fazia uma crítica velada, mas querendo empurrar aquele rótulo de genocida como se o presidente fosse responsável por todas as mortes nessa pandemia, né? Como é que é essa relação do governo federal com a imprensa? Você acredita que existe uma maneira da gente resgatar uma imprensa mais, digamos assim, mais séria? Porque até mesmo tentar vincular o presidente ao assassinato da vereadora Marielle Franco já foi tentado, né? E isso daí não dá para dizer que é uma imprensa séria, né? Sem generalizar, obviamente, porque existem vários meios de comunicação e muitos deles respeitáveis. Mas como é que é essa relação do governo federal com a imprensa? Tem uma maneira de ter uma relação mais amistosa? Será que o governo federal poderia dar alguns passos nessa direção? Porque muita gente acredita, tem essa visão ainda o quanto maniqueísta, digamos assim, de que é só uma questão de sentar e dialogar. Como é que você enxerga essa relação hoje? Bom, primeiro, eu acho que tem uma parcela da imprensa brasileira de jornalistas sérios e que fazem jornalismo com critério, para informar e levar a verdade para o seu telespectador, ouvinte ou assistente. Agora, essa extrema imprensa que é engajada do ponto de vista político, eu não acredito. Eu acho que nós vamos guerrear com ela o resto desse mandato. E eu vejo como a possibilidade de os veículos entenderem o segundo recado da população, que vai ser o ano que vem, entendeu? Eu acho que daqui até lá eles vão jogar no quanto pior melhor, eles vão continuar na contabilidade da morte. Todo mundo esquece que o Brasil é um dos países que mais cura o Covid no planeta. O Brasil construiu, e aí eu tive a responsabilidade de fazer isso, por determinação do presidente, o maior programa de assistência social durante a pandemia de qualquer lugar do mundo. Não há paralelo no mundo. A maior parte dos países ajudou por 2 ou 3 meses a sua população. No ano passado, e aí eu lembro do plano de governo, né? E lembro, né, que a gente tinha lá o caminho da prosperidade, 3 grandes eixos: constitucional, ou seja, mostrar que o governo era rule of law, que era dentro da lei, como diz o nosso presidente, nas 4 linhas, e ele joga nas 4 linhas, né? Seria eficiente, e nós mostramos essa eficiência, Eduardo, ao longo do primeiro e do segundo ano do governo, né? Qual era a projeção dos sábios da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo, da Veja? O Brasil vai cair 11%. O Brasil caiu 4%, o PIB brasileiro. Um dos PIBs que menos caiu do mundo. Tivemos uma geração de emprego gigantesca no final do ano passado e esse ano, em plena pandemia, batendo recordes em geração de empregos. Ou seja, o Brasil está muito vivo. E ele está vivo por quê? Pela qualidade da gestão. Acabou a roubalheira. Muito elogiado até pelo Banco Mundial, FMI. O Brasil vendendo passo. E a outra pergunta: qual é o país que durante a pandemia fez reformas como nós fizemos? Marco do saneamento, nova lei do gás, Banco Central Independente. Me mostra um, escolhe os 50 melhores países do mundo e me dá o nome de um que fez metade do que fez o Brasil. E fez por quê mesmo? Porque tem um presidente sério, um governo sério, que soube aprender e construir com o parlamento brasileiro um outro tipo de relação. Então, isso a população percebe, isso a população enxerga. Então esse é um governo eficiente. E quando nós vamos para o outro tripé que sustentava o caminho da prosperidade, era o da fraternidade. Como que o presidente era visto em 2018? Como que ele era falado em 2018 nas agressões que ele sofria? Ele é um cara que não discrimina, ele é um sujeito, volto a dizer, que tem um coração gigantesco. Ele é uma pessoa preocupada com os que mais sofrem. Eu fui com ele no Chaparral, faz 3 semanas. Como é que ele fazia?
Saímos escondidos. Chaparral é uma região humilde aqui nos arredores de Brasília. E é uma região com bastante problema, de muita violência e tal. E aí nós fomos lá, e aí a gente ia passando nas casas e ele dizia, quem sabe naquela casa ali? Era aleatório, Eduardo, a escolha. Aí a gente parava, a gente perguntava, presidente, aqui pode entrar? Claro, pode entrar. Ele ia para dentro das casas das pessoas, conversar com as pessoas. Ele ia perguntar para as pessoas o que elas estavam passando, qual era a dificuldade, onde é que estavam os problemas, né? Tomava lá um café preto, né? Às vezes dava uma bolachinha para ele, né? E um negócio muito duro. Uma mãe com 2 crianças, a moça era tipo manicure, essas coisas, fechou o salãozinho dela, ela estava sem ganhar nada, porque ela vive do que ela faz, fechou o salãozinho da patroa dela, né? Ela era empregada. O marido tinha uma pequena distribuidora de bebida e naquele dia o marido tá fazendo uma... Cara, cadê teu marido? Então tá fazendo uma mudança. Já ganhasse 50, 100 pila para fazer a mudança. Era um bico que ele estava fazendo ali. Então o presidente tem isso, ele vai lá. E aí ele brigou muito, né? E ele nos cobrava muito que o auxílio emergencial atingisse os invisíveis. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Como é que deu conta de descobrir esses invisíveis? Eu sempre falo o seguinte, o PT estava tão... Os projetos do PT, às vezes tinham um pano de fundo bom, mas sempre acabavam se revertendo em algo eleitoreiro. Por exemplo, Bolsa Família. Quando chega a época de eleição é o seguinte, vota no candidato do PT, que se votar no outro ele vai cortar o Bolsa Família. Diziam isso do presidente. E eles estavam muito confortáveis, certos de que ganhariam as eleições. Tanto que existem esses invisíveis. O que é que são esses invisíveis e como é que foram descobertos? Bom, a pergunta é excelente, Eduardo, pelo seguinte, estava faltando o eixo fraterno, né? Então aí me permite entrar na visão fraterna que o presidente e o governo têm. O Brasil ousou, né? Nós escolhemos um aplicativo de celular, né? E quando nós chegamos no Ministério da Cidadania, tinha 75 milhões de pessoas no cadastro único. 15 milhões não tinha CPF. Então, na verdade, não servia para muita coisa. A gente fez uma força-tarefa em março, antes ainda do auxílio emergencial. Botamos 5 milhões de CPFs, ficou faltando 10. Quando veio a missão de organizar o auxílio emergencial, a tese era fazer como fez os Estados Unidos, mandar cheque para casa das pessoas. Um papel lá, um crédito. Né? Só lembrar, os americanos têm entre 20 a 30 milhões de cheques, eles mandaram 100 e tantos milhões de cheques que não chegaram até hoje. Né? Não encontraram as pessoas. Então, a gente ousou ao inventar um aplicativo de celular, que a Caixa topou desenvolver, e ela tem mérito por isso, para poder encontrar os elegíveis da lei. Aí eu me lembro, o presidente me ligou numa quinta-feira de tardezinha, dizendo, ô Gauchão, eu assinei aqui um negócio do auxílio emergencial, aquele jeitão dele. Você tem aí quantos dias aí para descobrir o pessoal? Trata de dar jeito de pagar ligeiro. Bom, aí tem algumas pessoas que estão aqui, que estavam lá naquela equipe, na sexta-feira a gente reuniu, e na terça-feira, ele assinou quinta tarde, publicou no Diário Oficial da sexta. Então, sábado e domingo trabalharam de noite, segunda, na terça-feira nós botamos o aplicativo no ar. Tá? E na quinta, 9 de abril do ano passado, nós pagamos os primeiros 6 milhões de pessoas. Né? Claro, aí nos valemos do cadastro único existente. Bom, resumo da ópera. No final de tudo, nós encontramos 26 milhões de invisíveis. 26 milhões. Pessoas que nunca tinham tido nenhum contato com o governo. Zero. O governo não tinha nada delas. A pessoa não tem nem identidade. Nada. Hoje estão todos cadastrados com o seu CPF, com o seu CEP, a sua composição familiar, a sua atividade. Hoje o cadastro único do governo tem 127 milhões de brasileiros. Né? Então hoje a gente tem capacidade de fazer políticas públicas, né? Porque o cadastro único ele é muito importante, porque ele é base para 27 programas do governo federal e mais vários estados e grandes cidades que usam esse cadastramento para fazer programas na área social. Então, hoje está mais estruturado e isso demonstra claramente, né? Durou 9 meses, agora mais 4, né? Mostra claramente essa preocupação do presidente com a população. E aí me permite voltar a março de 2020, quando ele foi o primeiro líder mundial, isso a gente tem que dizer, porque é verdade, que alertou que tinha que ter equilíbrio no trato da pandemia.